Boa noite, pessoal do YouTube. Meu nome é Eloy Hamaguchi. Eu tô aqui hoje para contar mais uma das ideias que eu tenho, que tem sido contar a história da Bíblia conforme a minha interpretação, né? Então, em Gênesis, teremos Gênesis 25 hoje, né, que é descendências de Abraão e a morte dele, e nascimento de Esaú e Jacó. Gênesis 27, que é a fome, né, com o povo de Isaac e sua passagem pelos filisteus. E Gênesis 27, que é a história de Isaac, né, e as bênçãos deles para Esaú e Jacó. Então, em Gênesis 25, né, a gente tem os descendentes de Abraão com Quetura, que foi uma serva dele. Temos os descendentes de Abraão com Agar, que são os descendentes de Ismael, filho dele. E, por último, os descendentes de Isaac, que são Esaú e Jacó. E diz a Bíblia que Jacó pôs a mão para fora, né? Amarraram a fita e depois ele voltou. E depois quem saiu foi Esaú, como nasceu como primogênito, né? E diz que desde que eles nasceram que eles contendiam pela primogenitura, né? E Jacó ele sempre planejava como roubar a primogenitura do irmão, né? E o roubo de Jacó, que eu imagino, né, foi tipo um roubo assim, nem que fosse assim na brincadeira ele queria roubar o Esaú, né? Então ele deixa, e quando o irmão dele vai pro campo, que ele sabia que ele voltava com fome, né? O Jacó ele era mais caseiro. Então ele faz um guisado pro irmão dele, né? E o irmão dele morrendo de fome, ele propõe pro irmão que só daria aquele guisado se o irmão dele vendesse a primogenitura, né? E Esaú, na brincadeira, ele fala: o que que eu vou fazer com a minha primogenitura se eu morrer de fome? E assim o Esaú, ele meio na brincadeira, ele despreza a primogenitura dele, né? E essa passagem eu acho importante, assim, né, pra gente levar uma lição de vida, né? Que às vezes a gente leva muitas coisas na brincadeira, eu pessoalmente eu levo muito. Mas tem hora que a gente também tem que levar a sério, né? E a gente às vezes tem que ter cuidado com os outros, porque às vezes as outras pessoas não entendem. E também se você demonstra assim um pouco que você está sendo um pouco infantil, as pessoas podem querer se aproveitar disso também, né? Que foi o que o Jacó acabou fazendo, né? Ele se aproveitou que o irmão estava brincando e levou a sério, né? Para dizer que comprou a primogenitura dele, né? Aí em Gênesis 27, aí acaba Gênesis 25, né? E fala uma coisa interessante, né? Que Isaac morava em Lairoi, né? E então o que se entende é que a passagem de Gênesis 25 não exatamente ela aconteceu antes, né, das passagens seguintes, né? Porque a passagem seguinte em Gênesis 26, o Isaac ainda não tinha ido pelo Lairoi, né? Que era onde ele ia ficar por último, né? Que era um pouquinho abaixo de Berseba, né? Nós vamos ter em Gênesis 26 como que o Isaac chega em Berseba, né? Mas o autor, eu acho que ele colocou isso em Gênesis 25 para ter um nascimento e a morte de Abraão no mesmo capítulo, né? Como ele queria colocar a morte, uma forma de colocar a morte de Abraão, né? Que Abraão viveu 176 anos, né? E ele foi enterrado em Maquipela, junto com a esposa Sara. Lembra que ele comprou, que o campo que ele comprou por 400 ciclos. Então eles ficaram lá e juntos lá e foram enterrados em Maquipela. E diz que ele voltou à descendência dele, né? Também viveu farto de dias. É, então, em Gênesis 26, a gente tem essa peregrinação porque houve uma segunda fome depois daquela fome de Abraão que ele foi para o Egito, né? E por onde que o Isaac passou, né? Foi exatamente por onde o pai dele tinha passado. Só que o pai dele tinha descido até o Egito, né? E a passagem fala que Deus fala para ele não descer até o Egito. E ele fica com os filisteus e ele faz a mesma coisa que o pai dele. Ele também nega, né, a esposa dele porque ele fala que a Rebeca era muito bonita, né? E o Abimeleque acaba levando a Rebeca.
E a Bíblia fala, né, depois de muitos dias, né, que eles estavam lá na terra dos filisteus, aí o Abimeleque da casa dele, né, parece que ele viu o Isaac lá macetando a Rebeca, né? Aí ele descobriu que na verdade a Rebeca tinha um esposo, né? Mas eu acho que nessa época a Rebeca ainda não tinha filhos, porque a Bíblia fala que ela também era difícil de engravidar. Eu acho que ela devia ser mesmo porque a família do Abraão parece que eles casavam muito entre eles, né? E isso gera problemas de genes, né? Quando fica casamentos muito próximos. E mulher, principalmente, né? Quando ela tem, às vezes, problema hormonal, assim, ela fica muito difícil dela engravidar mesmo. Mas aí, eu acredito, né? Que também a Rebeca ficou com alguém ali. Nessa época que ela ficou com... Não sei se foi com Abimeleque mesmo, porque a Bíblia fala que depois de muito tempo que Abimeleque viu que ela não era irmã do Isaac. E também eu acho que ia ser difícil ela enganar se ela tivesse o Isaú e Jacó, né? Porque eles iam chamar ele de pai, como é que ele ia enganar que ela era irmã dele, né? E então os dois, né? Novamente o Abimeleque e o Isaac fazem as pazes, né? Se tornam amigos, né? E o Isaac começa a prosperar muito naquela terra, igual o pai dele, o Abraão, né? Começa a ficar muito rico, né? A Bíblia fala que ele ficou riquíssimo, o Isaac. Só que começou a ter muito problema entre os pastores dos dois. Os pastores do Isaac começaram a brigar com os pastores do Abimeleque, né? E em Gerar mesmo, né? Diz que eles acharam poços de água vivas, né? E aí entra, né, a guerra dos poços, né, na Bíblia, né? Porque aí o Abimeleque fala que não, que ele está muito forte, né, o Isaac, e não dá para os pastores ficarem juntos, porque ele é mais forte que ele. Então ele pede, e aí os pastores acabam expulsando ele de lá. Aí ele vai lá e abre outro poço, né? Aí ele abre um poço em Ezeque, né? E também os pastores de novo, né, do Abimeleque expulsam ele de Ezequiel, ele abre um poço em Sitna, né, e os pastores de novo de Abimeleque expulsam eles de Sitna, né. Até então, né, Gerá é perto da fronteira com Gaza, sabe? A gente olhando ali entre o Rio Jordão, né, e Gaza, né, e o mar, né, tem Gaza e um pouquinho depois já é esse Gerá, né. Indo mais em direção ao Rio Jordão e um pouquinho mais para baixo você vai ter Ezeque, e depois indo um pouquinho mais para o lado do Jordão, você vai ter Sitna, né? E um pouquinho mais para baixo também, né? Tudo abaixo do Monte Hebron, tá? E aí, aí depois ele cavou outro poço, né? O Isaac, né? Ele abriu um poço em Reobote. E em Reobote realmente parece que os pastores pararam de contender com ele, né? E aí depois ele abriu mais um poço em Berseba. E quando ele estava em Berseba, o Abimeleque desceu até ele e eles fizeram um juramento que nenhum e que eles não iriam brigar mais, né? Nem ele iria ir para cima do Abimeleque, nem o Abimeleque iria para cima dele, né? E depois disso que o Isaac ele vai para Lairoi, que eu falei, né? Que é o finalzinho do Gênesis 25, né? Então mostrando que as passagens dos Gênesis 25 elas não são necessariamente anteriores a essas passagens que aparecem em Gênesis 26, tá? A contemporaneidade é diferente. Aí, depois a gente vai para Gênesis 27, né? E aí é a história, né, de Isaac, né? Que ele vai abençoar o Esaú, né? Então ele chama... Só um adendo, né, sobre essas passagens dos poços, né? É que hoje, né, acho que a maior detentora do mundo de poços de água, né, são a Coca-Cola, né? E eles são, bom, o pessoal, sempre que tem coisa com judeu, o pessoal fala é, para não comprar produto da Coca-Cola, né? Bom, mas é só uma curiosidade, né, porque eu lembrei porque era muito poço, né? A Bíblia falando de muito poço de água, né? E controle de poço, né? Então, em Gênesis 27, né? Aí o Isaac ele chama o Esaú e fala assim:
filha, eu tô morrendo mesmo, só que eu queria que você me fizesse um guisado, como você faz, do jeito que eu gosto, né, da caça que você pega, né? Então Esaú saiu imediatamente. Só que aí a Rebeca ouve, né? E aí ela chifra o Isaac, né? Porque a primeira coisa que ela faz é chamar o Jacó. E aí ela combina com o Jacó, né? E o Jacó, não, o pai vai me matar se eu fizer isso, né? Mas ela fala, não, vai dar certo, confia em mim, meu filho. Eu sei enganar seu pai. Seu pai não é tão esperto assim, né? Ela devia saber bem que ele não é tão esperto, né? Então, ela vai lá e pega dois cordeiros, né? Então, para fazer guisado, né? E ela tira também a pele, né? Eu acho que provavelmente tirou a pele, imagina a pele da barriga, né? Que tem menos pelo, né? Ou é uma quantidade de pelo assim, não parece tanto um carneiro, né? Mas o então o Isaac, né? Agora ele ganha, né, no leito de morte dele, né? Ele tinha ganhado um carneiro do pai dele, né? Para não morrer quando era novo. Agora ele ganhou da esposa dois carneiros para ser corneado agora, né? Então ele com esses três carneiros ele já pode pedir música no Fantástico, o Isaac, né? Bom, a, então dá certo o plano da Rebeca, né? O Jacó ele é abençoado por, por Isaac, né? O Isaac até desconfia, né, que não seja ele, né? Mas como ela chifra o filho também, né? Tira as roupas do Esaú para dar pro Jacó, então o pai dele, quando ele cheira, realmente ele acha que é o Esaú mesmo. E aí ele abençoa o Jacó acima dos outros irmãos, né? Que seria o controle seria sobre os outros irmãos seria de Jacó, né? E o que eu imagino que as promessas de Abraão do Monte Hebron passariam para Jacó também. E depois chegou Esaú, né? Aí o Jacó já tinha ido embora, chegou Esaú, aí não tem mais bênção para ele, né? O pai fala, pô, mas quem é você? E ele, quando ele entende, o pai dele entende que é Esaú, né? Aí ele fala, ó, não sobrou mais bênção para você não, Esaú, já dei tudo pro Jacó, né? Só que aí o Isaac, né? Ele dá uma bênção por Esaú, né? Que eles vão ser um povo de espada, né? De guerra, né? E eles vão servir, mas na espada eles iriam conseguir, né, tirar esse subjugo do Jacó, né, um dia, né? E então o Esaú ele promete matar o Jacó, né? E novamente a mãe dele chamou Jacó e a partir do Gênesis 28, né, vai ser a peregrinação de Jacó. Então foi isso, pessoal. Já foi avançado o tempo, né? Mas eu acho que foi legal, né? Porque essa lição da gente não levar tudo na brincadeira, né? Eu acho que é o que eu vou deixar por hoje. Valeu, pessoal.